Gente, eu vou fazer um videozinho rápido aqui que eu tinha feito desde o começo, mas acabou que eu tive que gravar de novo. Então vamos lá começar do zero. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês aí como é que vocês vão fazer para estar fazendo um microfone para o seu computador ou para qualquer equipamento que tenha entrada de microfone que seja estéreo. Não serve, avisando, não serve para celular e nem para mesas de som com entrada mono, só com entrada estéreo. Se você tiver algum conhecimento, você vai saber a diferença entre mono e estéreo. O mono, normalmente, ele trabalha dentro de um canal só de áudio. O estéreo, ele possui duas vias de áudio, canal direito, canal esquerdo. Quando você conecta o fone, o microfone, o fone de ouvido, né? Com esse pininho que a gente chama de pino P2, ele possui três vias, né? Que seria GND, canal esquerdo, canal direito. Você está ligando apenas uma peça dessa aqui, ó, que se chama microfone de eletreto. Isso aqui, ó, é muito fácil de arrumar. Você pode estar pegando num telefone padrão velho ou num fone de ouvido estragado, ou qualquer outro equipamento que tenha, né, um microfone embutido, uma plaquinha dessas de Bluetooth, todas elas têm microfone embutido. Esse aqui é grande, normalmente tem alguns que são menores, tá vendo? Esse aqui já é bem menor, com um tamanho bem mais reduzido. E tem os do fone de ouvido, que é menor ainda. Tem esse aqui que é de caixinha, ó. Olha a diferença de tamanho de um para o outro, ou seja, você tem três tamanhos, né, do mesmo componente. E ainda tem um menor que esse, que é o dos fones de ouvido. Se você tiver um fone estragado, alguns fones estragados, você pode estar abrindo essa capa aqui, ó, tirando, para poder estar fazendo o seu fone estéreo. O que a gente vai fazer? A gente vai soldar, né? No caso aqui eu soldei dois microfones na saída de um cabo. Peguei um cabo auxiliar desse aqui, ó, um cabo comum que você encontra em lojas de áudio e telefonia e televisão. Você pode estar comprando, lembrando que você vai comprar esse que tem três vias, porque existe um outro que possui quatro vias. Você vai comprar o que tem três vias. O que vai fazer? Você vai cortar a ponta, né? No caso aqui eu cortei as duas pontas do cabo, desencapei. Aqui a gente tem um fio preto e um fio colorido, que é o fio do canal. No caso aqui é preto e vermelho, preto e amarelo. E em cada uma das pontas eu soldei um microfone de eletreto. E agora eu tenho um microfone estéreo, ou seja, eu posso estar colocando numa mesa, um do lado do outro, ou um de frente para o outro. Eu recomendo colocar um do lado do outro para dar uma acústica melhor. E tá ligando no computador nessa conexão aqui, ó, na saída rosa do seu computador. O que acontece? Quando você liga o microfone estéreo, cada um dos canais vai trabalhar de forma independente. Se você for gravar, por exemplo, você tocando um instrumento, você pode colocar um do lado do instrumento e o outro para sua voz, porque vai dar uma ideia de ambiente na gravação, né? Você vai poder ter uma noção de ambiente. Vai separar, vai deixar um canal aparecendo, por exemplo, instrumento, e o outro a sua voz. Ou se for dois instrumentos, de um lado um instrumento, do outro instrumento. E tal qual o estúdio, né? Estúdio normalmente, áudio 5.1, separa os canais
porque são gravados canais individuais. Mas no caso aqui, como é uma gravação só que você vai fazer, você já grava com essa separação. Na hora de fazer a solda nesse componente, existe uma coisa chamada polaridade. O microfone, ele tem dois polos, o positivo e o GND, que muita gente chama de terra. Se você tiver um multímetro e medir, normalmente o GND ele tem continuidade com a saída essa carcaça, essa capa de alumínio aqui, ela dá continuidade com um dos dois terminais. Então seria o GND. Se não tiver marcado, você já sabe que o pino que dá continuidade com a carcaça é o GND e o outro é o positivo. No caso, o fio vermelho vai no positivo e o preto vai no GND, né? Então no caso aqui, ó, aqui você tem GND, canal esquerdo, canal direito. Então soldo o GND, soldo positivo. Alguns microfones de eletreto vem marcado o lugar certo de soldar e a maioria deles não. E para você conseguir microfones desses é muito fácil, é só desmontar um equipamento, um telefone sem fio, um gravador, uma caixinha Bluetooth ou um outro fone e tá fazendo esse procedimento para que você tenha um microfone estéreo no seu computador ou no seu equipamento que tenha entrada estéreo. O acabamento vai depender da sua criatividade. Você pode estar usando aí uma capinha, uma esponjinha, um brinquedo ou um objeto que dê para acoplar o microfone, né? Igual tá aqui, ó, acoplado numa carcaça de metal. Você pode estar fabricando, né? E tá construindo. Se for de lapela, por exemplo, você pode estar colocando um de cada lado pendurado na lapela para poder estar sendo usado. É isso, é uma dica rápida, funcional, que vai melhorar bastante as gravações que você fizer na sua casa ou no seu estúdio, né? Se você tiver tempo e como fazer, eu recomendo estar fazendo esse microfone estéreo para o seu PC ou para o seu equipamento estéreo. É isso, uma dica rápida. Queria ter gravado, eu acho que vai dar para colocar no final um pedaço do outro, mas acho que se não der não tem problema. Mas é isso, um microfone estéreo para o seu computador. Até mais.